questão seguinte é um tipo de questão que a OBMEP gosta muito, hein? Aliás, a OBM também gosta muito desse tipo de questão. Você sabe que até tem muitas questões que são repetidas nessas duas Olimpíadas, né? A OBM e a OBMEP. Inclusive, elas são feitas no mesmo lugar, são feitas pelo INPA. Os professores são comuns, tem questões repetidas aqui. A ideia é treinar o aluno com questões da OBMEP para se especializar mais e futuramente poder participar da OBM e até da Olimpíada Mundial. Então aqui tem uma historinha que envolve castelo de cartas, são torres. Olha aqui, Janaína faz torres com cartões seguindo o padrão da figura. Então, torre 1, torre 2, torre 3, ela vai aumentando, né? É claro, imagine que isso seja possível. Você não tem como levantar essa para colocar mais essas cartinhas aqui embaixo e abaixar. Mas faz de conta que é isso que está acontecendo. A primeira torre foi feita com 2 cartões, aqui. A segunda com 7. A terceira com 15 e assim por diante. Quantos cartões ela deve acrescentar à 10ª torre para obter a 11ª? Então olha só, se ele perguntasse assim, quantos cartões tem na 10ª torre? Seria um problema bem mais difícil, né? Mais trabalhoso, muito mais desafiador, mas daria para fazer. Mas para a OBMEP nível 1, não é o caso de colocar uma questão perguntando direto quantos cartões tem na 10ª, na 20ª figura. Ele perguntou apenas isso aqui. Quantos cartões devem ser acrescentados à 10ª para obter a 11ª? Então a gente tem que olhar essas figuras e entender qual é a lei de formação. Por exemplo, da primeira figura para chegar na segunda, o que você tem que acrescentar? Olha, da primeira para chegar na segunda, eu tenho que acrescentar isso aqui e mais isso. Parece simples, né? Tá, e da segunda para chegar na terceira? Da segunda para chegar na terceira, a gente precisa acrescentar isso aqui e mais isso. Então observe o seguinte, você tem que adicionar essas 2 cartas aqui, porque você tinha a torre número 2. Esse número de cartas que você adiciona aqui é o número da figura anterior, 2. E aí você vai adicionar duplas, que nem essa. E a quantidade de duplas é o número da figura seguinte. Figura anterior e figura seguinte. Essas cartas aqui são iguais ao número da figura anterior, 2. E essas duplas que são adicionadas, a quantidade de duplas, né, é o número da figura seguinte. Então, para passar da 10ª figura para a 11ª figura, você precisa adicionar, primeiro, as cartas que vão formar esse nível aqui. Essas cartas que estão na horizontal. Vão ser quantas para passar da 10ª para a 11ª? Vão ser 10 cartas. E além do mais, você vai ter que adicionar aqui duplas. Qual é o número de duplas que você tem? O número de duplas acrescentadas é igual ao número da figura seguinte. Então, isso que é acrescentado de uma figura para passar para outra tem a ver com o número da figura anterior e tem a ver com o número da figura seguinte. Então, para passar do 10 para o 11, você vai ter que adicionar 10 cartas na horizontal e mais 11 duplas. 11 vezes 2, porque são 11 duplas aqui. Quanto é que vai dar isso? 10 mais 22. Isso dá 32. Então você vai gastar ao todo 32 cartas para fazer essa transição da 10ª figura para a 11ª figura. Então, 32, olha aqui. 32, resposta correta, letra C de Charlie.